Então, queridos amigos, queridas amigas, amada confraria, mais um estudo da nossa quarta-feira, e hoje nós vamos dar continuidade ao versículo 51 do capítulo 1 do Evangelho de João. E o fragmento que a gente vai estudar hoje é que os anjos do Senhor estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente vai estudar exatamente o fragmento subindo e descendo sobre, na proposta de gravitar, de orbitar, né, o sentido de mediunidade com Jesus. Essa é a proposta de hoje. Então, é tentar orbitar o tema mediunidade com Jesus, ok? E aí, para a gente começar, eu queria fazer algumas provocações para depois a gente abrir para o nosso debate. Pesquisando para a gente poder vir falar sobre esse tema, a gente poder cooperar na construção coletiva desse tema, eu me peguei pensando o seguinte: quem terá sido, não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, quem terá sido o primeiro médium da raça humana? Quem será? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem provavelmente foi o primeiro médium da raça humana? Clara, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mãozinha? Eu acho que, eu não sei, eu sou a mais iniciante aqui, acho que valeria a pena começar um discurso de conceituando mesmo o que é mediunidade, o que é um médium, só para nivelar um pouquinho. Boa, bem lembrado, cara. Desculpa, verdade. Mediunidade é uma capacidade inata a todo ser humano, né? E ela, inclusive, segundo nos fala a doutrina dos espíritos, como eu falei, inclusive transmitida geneticamente, ou seja, uma qualidade inerente a uma habilidade corporal inerente à raça humana, de mediar, de fazer um intercâmbio dos outros princípios inteligentes que coabitam o universo junto conosco. Né? Os princípios inteligentes desencarnados, considerados da erraticidade, ou, como muitos ainda gostam de chamar erroneamente, o mundo dos mortos. Mãezinha, seja bem-vinda, que bom te ter aqui. Se a senhora conseguir abrir o áudio, fala alguma coisa para a gente poder te ouvir. Então, claro, a mediunidade seria essa capacidade de intermediar, né? O Haroldo tem uma palestra lindíssima sobre mediunidade com Jesus, que eu coloquei, inclusive, no grupo, onde ele usa o termo intercâmbio por sintonia. Por quê? As faixas vibratórias são muitas, inúmeras. A gente sabe que cada corpo vibra numa frequência quase que personalizada no universo. Mas existem faixas de frequência onde o nosso pensamento, através da nossa vontade educada, que é essa habilidade desenvolvida da mediunidade, pode acessar. Geralmente, a mediunidade é quando o telefone toca de lá para cá, ou seja, quando nós estamos no padrão vibratório e os irmãos desencarnados usam-nos como canal, né? Seja para fazer qualquer tipo de influência no meio ao qual nós estamos inseridos. E não é só uma influência direta, como a gente conhece e ouve falar bem de psicografia, de psicofonia, né? Que a gente chama no meio espírita ainda de dar passividade, de fenômenos físicos, mas pode ser inclusive da intuição. Você pode ser influenciado. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: tem os espíritos influência em nossa vida? E o Espírito da Verdade responde: muito mais do que vocês podem pensar. Digo-vos, inclusive, que, de ordinário, muitas das vezes, são eles que se governam. Ou seja, são os espíritos que nos influenciam a ponto de nos orientar à beira do nosso livre-arbítrio. E é importante que se diga isso. O livre-arbítrio sempre será nosso. Paulo fala, a nuvem de testemunhas. Né? Então, entre começar um pensamento e concretizar uma atitude, nesse canal, imagina uma ponte entre pensar e fazer. Nessa ponte entre pensar e fazer,
você vai vir acompanhado de influências espirituais desde o pensar até as portas do fazer. Só que a batida final de martelo é você que faz. É você que decide. É livre-arbítrio. Porque senão você não poderia ser responsabilizado pelas consequências dos seus atos. Pois bem, Clara, respondi mais ou menos para você o que é mediunidade ou não? Pode falar. Respondeu. Só linkando com o estudo passado, que eu fiz algumas leituras, eu vou fazer perguntas por dúvida mesmo. Como é que é? Desculpa. Repete, por favor, Clara. Teve aí um barulhinho, eu não consegui ouvir direito. Repete. Um barulhão, no caso. Uhum. Você, por exemplo, você receber uma intuição positiva, você pode, não necessariamente, mas assim, pode interpretar que é o seu anjo guardião, vamos dizer assim. Eu posso dizer isso? Sim, se você estiver afinizado, se a sintonia na qual você está vibrando for a mesma dele, e graças ao bom Pai, geralmente por isso eles são nossos anjos guardiões. Por quê? Porque eles têm a capacidade, dentre outras coisas, de se acomodar melhor, manejar melhor essa inconstância vibratória que é estar reencarnado. Eles conseguem nos acessar na maioria das faixas vibratórias nas quais a gente rotineiramente vibra. Graças a Deus, geralmente eles são os primeiros a virem ao nosso auxílio e tentar nos influenciar de maneira positiva. Mas é necessário lembrar que, se você vibrar numa sintonia inferiorizada, materializada, mais próxima do que é carnal e material, obviamente você vai atrair para perto de você irmãos espirituais, espíritos, inteligências que estejam afinizadas com esse intuito. Por exemplo, vou tentar usar um exemplo prático para você entender, claro. Espero que isso seja elucidativo também para as demais pessoas. Quando você está no seu trabalho, você vai ter que lidar com um paciente recém-chegado no UTI, aquele paciente difícil, falastrão, reclamão, rebelde, agressivo, hostil. Ele vai desafiar a sua benevolência, a sua indulgência e a sua capacidade de perdoar. Ele vai desafiar a sua tolerância. Se você estiver menos invigilante, no final de um plantão de 12 horas, onde só aconteceu problema, muito difícil, plantão, várias paradas, o médico enchendo a sua paciência, os outros enfermeiros não querendo cooperar o tanto que você precisava, você já estava bem desgastado emocionalmente, esse paciente conseguiu te tirar do sério. A partir do momento que você vibrou mais baixo, os espíritos que estão ali do lado, porque não existe espaço físico pré-determinado, os espíritos que estão ali do lado daquele paciente, que já estão influenciando ele a ser desagradável, rebelde, hostil, quando percebem que você vibrou baixo, eles vão para cima de você também. Você vibrou um pouquinho mais baixo, eles caem para cima de você também e tentam usufruir dessa sua vibração, primeiramente para eles experimentarem sensações materiais das quais eles ainda sentem necessidade. Por exemplo, a obra de André Luiz fala muito sobre os espíritos vampirizadores. São espíritos que precisam das nossas viciações, sejam elas quais forem, para poder, junto do nosso padrão vibratório, experimentarem um filigrana, uma menção sensitiva do que seria estar naquela prática viciosa. Mas se você, vamos supor, chegando nesse paciente, na hora que você percebeu que você foi agressiva com ele e você se sentiu mal, isso é estar vigilante. Você cometeu um ato que não é comum para uma pessoa que já pratica a mediunidade com Jesus, porque médium nós todos somos. Nós todos estamos 24 horas em contato permanente com a espiritualidade. Então, você que já é uma pessoa esclarecida
quanto ao Evangelho. Quando praticou o ato, retribuiu o ato hostil, você se sentiu mal, porque você estava vigilante. Você falou, não posso ser assim. Esse nosso irmão está aqui adoentado, deve estar com medo, eu não sei de onde ele veio, eu não sei quais os problemas que ele tinha antes. Eu não posso ressoar a mesma hostilidade dele. E aí você resolve fazer uma prece no silêncio do seu íntimo. Lá no seu coraçãozinho você pede, Senhor, dá-me sabedoria, aproxima de mim, meu anjo guardião, para que eu possa restabelecer, para que ele possa me auxiliar a restabelecer o meu padrão vibratório ideal, para que eu possa cooperar com esse irmãozinho em sofrimento, insistindo em manifestar essa rebeldia, que eu possa exercer o meu trabalho da melhor forma possível para cooperar com ele. Quando você faz essa prece legítima do seu coração, o seu padrão vibratório automaticamente aumenta e aquele espírito vampiresco que estava no paciente e pulou para o seu cangote não encontra mais ressonância. Não tem como ele ter mais sintonia e intercambiar com você. E, lógico, aí o seu mentor vai conseguir se aproximar de você com mais facilidade e fazer o trabalho dele. Respondida essa pergunta ou não? Sim. Mais alguma pergunta? Deixa eu lá para frente. Se quiser fazer, pode fazer, Clara. Fica à vontade. Porque senão eu vou realmente vou conduzir, né? E nós todos aqui, a maioria de nós vai conduzir com conhecimentos prévios que talvez você não tenha. Então, por favor, toda dúvida, levanta a mão que a gente para poder auxiliar o entendimento. Senão também não cumpre a promessa do nosso estudo. Ok? Então, vamos... Pode, Andréia, fica à vontade. Desculpa, eu tive um probleminha com o meu áudio aqui. Que bom que você resolveu. E eu só vou pegar um gancho nessa sua fala sobre o padrão vibratório e cura, né? E o que eu vejo? A gente consegue elevar o padrão vibratório em orações, em meditações, mas o problema, às vezes, é a gente conseguir manter esse padrão vibratório alto, que é o ideal, né? E muitas vezes a gente mantém o padrão vibratório baixo. E a gente, como você falou, né? Todos nós somos médiums. E se tratando de cura, né? A gente sabe que Deus e Jesus têm estradas onde os médicos não encontram caminhos, né? Onde não encontram caminhos. E Jesus, ele é o médico dos médicos, né? Então é isso, é só essa questão de manter o padrão vibratório alto. Esse é o grande desafio que cabe a nós, conseguir manter o padrão vibratório alto. Isso daí, a Andréia me lembrou, eu selecionei aqui, acho que já pode encaixar. Na palestra do Haroldo, inclusive deixei o link lá no nosso grupo, né? Ele cita o prefácio de Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade, aquele prefácio interessantíssimo de Emmanuel, aconselho a todos a lerem, né? Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio de Emmanuel é intitulado Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Ali ele faz um apanhado geral de dar inveja em muito estudioso, mequetrefe, como eu sou, mas curioso e estudioso, autodidata da física quântica. Né? Ele fala coisas ali de um refinamento de física, de conhecimento físico, que somente Emmanuel pode trazer mesmo. E uma das coisas que ele traz ali é o seguinte: você vai fazer a sua moradia espiritual exatamente na faixa vibratória em que o seu coração ressoa. Por isso que Jesus falava, onde estiver o seu tesouro, lá também está o seu coração. Então, tente angariar tesouros no céu, onde nem os ladrões roubam, nem as traças corroem.
O que, na verdade, ele está falando, está fazendo uma citação a Provérbios. Se você pegar Provérbios, se eu não me engano, Provérbios, anotei aqui também em algum lugar, Provérbios 24, 3 ou 4, 23, 4, 23. Provérbios 4, 23 fala o seguinte: guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Mas você disse bem, como manter esse padrão vibratório? Eu não vou nem usar a palavra elevada, não, tá, André? Vou usar um padrão vibratório adequado para os nossos espíritos afins, o nosso anjo guardião e os espíritos familiares que nos cercam, no propósito de nos ajudar, de cooperar conosco na nossa saga reencarnatória. Se você parar para pensar, me perdoem, se vocês acharem que eu estou sendo arrogante, mas os estudos da doutrina dos espíritos me permitem pensar que esses espíritos, apesar da minha imensa gratidão a todos eles, e reconhecimento de estarem numa posição, além de importantíssima para a minha pessoa e para a obra do Cristo, estão à minha frente, em mérito e em graça, eles são espíritos ainda que comungam com o nosso padrão vibratório, uma certa semelhança de padrão vibratório conosco. Então não precisa, o que eu estou querendo te dizer? Não precisa ser tão alto quanto a gente teme ser. Não é tão alto como a gente teme ser. É um padrão vibratório que está em consonância com o que nos é viável praticar do que o Cristo nos ensina. Ele não é nosso melhor guia e modelo? Inclusive, ele tem que ser a nossa meta de educação mediúnica também. Por quê? Por ser o mais puro ser que nos foi dado conhecer enquanto espíritos reencarnantes no planeta Terra, Jesus era médium direto de Deus, como Kardec fala em A Gênese, e Eurípides Barçanufo também fala num dos textos que a gente selecionou para a gente estudar. Então, a nossa meta é ele. Mas, nesse caminho nesse intermédio, estão os espíritos que nos auxiliam odiernamente e ordinariamente. Os espíritos que nos auxiliam hoje e de costume. Com esses, a gente tem que nos habituarmos a comungar o mesmo padrão vibratório. E como se faz isso, João? De toda a pesquisa que a gente fez para hoje, de todos aqueles links que eu deixei para vocês lá no grupo, e mais alguns que a gente viu depois, eles são de comum acordo, são unânimes em dizer que educação e trabalho, educação evangélica da sua alma e trabalho incessante no bem. Se nós nos inclinarmos a essa vontade, o que é a vontade, João? O desejo educado pela racionalidade. É o desejo objetivado, prático, processual, planejado, programado. É o desejo da inteligência. Se nós tivermos vontade de nos inclinarmos para essa feita, fatalmente nós atingiremos essa meta, porque no processo nós vamos aprendendo a lidar melhor com o nosso entendimento do Evangelho e praticar melhor a caridade que o Evangelho nos ensina, o sentido legítimo de caridade. E automaticamente, como disse Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, Timóteo, importante é sermos vasos limpos, sagrados, para a boa obra do Senhor. Nesse percurso de espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo. Aqui, para a mediunidade, Emmanuel, principalmente, faz uma inversão proposital, mas que não coloca o estudo em primeiro lugar, mais importante, mas uma inversão proposital, já que a mediunidade é uma ciência nova,
É necessário estudá-la para que nós possamos praticá-la bem. E praticando melhor, o estudo vai ficando mais fácil. Mas o importante é que nessa prática de estudo, esse processo de estudar e praticar, estudar o Evangelho e praticar a caridade legítima que o Evangelho nos permite entender, nós vamos nos tornando vasos sagrados, como Paulo disse para Timóteo. E aí fica mais fácil do telefone tocar de lá para cá. Eu ia começar falando sobre quem foi o primeiro médico. Por quê? Eu ia levar uma segunda pergunta que eu trago para vocês. Será que algum de nós aqui conseguiria explicar mediunidade sem usar nenhum aspecto religioso? Eu me peguei pensando nisso hoje. Eu não consigo. Eu demorei muito tempo para tentar me explicar mediunidade sem usar nenhum aspecto religioso. E, obviamente, como tudo que é genial, você percebe que era muito mais fácil do que você imaginava depois que você consegue fazer. Como explicar mediunidade sem usar religião e que nos leva à resposta de quem foi o primeiro médico? Quem foi o homem que descobriu o fogo? Quem foi o homem que inventou primeiro a roda? Quem foi o primeiro homem que pensou a agricultura? Espero que vocês concordem comigo que nenhum deles pensou nisso sozinho. Todos eles fizeram esses grandes avanços históricos da nossa raça, devidamente influenciados pela pátria espiritual. Emmanuel fala isso em A Caminho da Luz, e em outras obras dele também ele cita isso. A mediunidade, isso tudo é para dizer o que a gente já sabe. A mediunidade sempre existiu e sempre existirá, porque ela é uma característica inerente do espírito, seja encarnado ou desencarnado. É uma faculdade espiritual. E aí agora eu vou deixar para vocês falarem também um pouco. Quem gostaria de trazer mais alguma coisa que tenha pesquisado ou alguma dúvida para a gente? Enquanto isso, vou ler os comentários aqui do chat. Eu me peguei numa questão também, estudando um pouco, quando a gente pensa em mediunidade, em cura, aí eu pensei na doença também, né? E em como os sentimentos e as emoções em desequilíbrio causam as doenças. E como o nosso comportamento diante das doenças pode retardar o processo da cura, né? E também essa questão dos recursos da cura que a gente pode utilizar. E a aceitação e a consciência de nós mesmos na transformação moral e baseado no Evangelho e nas lições do médico Jesus. Então, eu pensei nisso também, pensei no inverso, né? Fiz o pensamento inverso, porque para existir a cura, precisa existir um corpo doente e que geralmente, e que além do corpo que envelhece, do envelhecimento natural de um corpo, a maioria das doenças é o desequilíbrio das emoções e dos sentimentos. Então, me veio esse movimento inverso que eu fiz também. E, naturalmente, a transformação que a gente, e que esse momento pandêmico nos clama, né? Com a transformação moral, com a renovação, com esse olhar para nós, esse olhar para o nosso irmão,
e a transformação íntima, que o mestre, que nosso guia e modelo, né? E o Evangelho pede, né? Para a gente seguir, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Verdade, verdade, André. Muito bem observado. Né? É interessante a gente perceber que a gente fala muito do telefone tocar de lá para cá, mas os domínios da mediunidade ou mecanismo da mediunidade não. No próprio domínio dos domínios da mediunidade, no prefácio de Emmanuel, que a gente acabou de falar, né? Raios, ondas, médiuns e mentes, ele faz um elogio ao André Luiz, que é o autor espiritual do livro, dizendo que André Luiz teve essa preocupação de dizer, né, quais são os meandros de lá para cá, mas que nós deveríamos, sim, cada vez mais pensar no como tornar. E ele faz uma metáfora bonita, né? A mediunidade é uma luz derramada perenemente na humanidade. Como que nós poderíamos receber melhor essa luz? Então é importante mexer nisso também, é importante pensar nisso também. Clara? Clara? Oi. Eu acho que eu estou vindo com muitas dúvidas. Fica à vontade. Você falou que foi Kardec, né, que perguntou a influência, né, dos espíritos na nossa vida, né, e ele falou que tem mais do que a gente imagina às vezes. Uhum. Eles seriam capazes de ler, entender, ouvir os nossos pensamentos? Se estiverem afinizados, nós estivermos afinizados com eles, se eles estiverem comungando com a mesma faixa vibratória, alguns já têm essa habilidade, sim. Mas nem precisa, Emmanuel lembra bem isso, nem precisa tanto a eles saberem ler o nosso pensamento, não, claro. Porque a nossa emanação de pensamento, a nossa emanação é plasmática. Ou seja, ela é ideoplasmática, ela plasma ideias. Para a maioria dos desencarnados, se a gente estiver vibrando, até quando a gente estiver vibrando mais baixamente, a maioria vai olhar para o nosso pensamento e falar assim, eu conheço essa sensação, eu sei o que esse cara está pensando. E vai querer, obviamente, compartilhar dessas viciações ou de qualquer coisa que não seja tão edificante da vibração. Tanto quanto a gente também, às vezes, nem precisa, lógico, quanto mais evoluído o espírito, maior a chance, né, pela lógica, dele conseguir ouvir e ler nossos pensamentos. Né? Do mesmo modo, às vezes nem precisa, às vezes a gente vibra tão claramente, tão limpidamente, que o cara sabe, eu conheço essa vibração. Mas pode sim, pode ler nossos pensamentos. Respondido ou não? Clara? Sim. Mais alguma dúvida? Por hora, não. Ok. Inclusive, tem no... Deixa eu achar aqui a lição. Uma lição interessantíssima do André Luiz. Nos domínios da mediunidade, capítulo 13, pensamento e mediunidade. Ele começa o capítulo, aliás, o capítulo inteiro é ele junto com o Hilário e o Aulus, né, o instrutor Aulus e o Hilário, companheiro de estudo de André Luiz, né, a convite de um espírito chamado Clementino, visitando uma sessão mediúnica. E nessa sessão mediúnica tinha a dona Celina, uma médium chamada Dona Celina, e André Luiz narra Dona Celina recebendo uma mensagem de um benfeitor espiritual que não estava naquele local, estava distante, mundo espiritual, distante, e mesmo distante, ele iria usar a Dona Celina, a mediunidade da Dona Celina ali, para poder dar a mensagem dele. E aí o Hilário ainda pergunta para a Aulus assim, mas isso é possível? O cara nem está aqui e a mediunidade dela vai captar. Aí o Aulus tranquilamente explica, não, Hilário, sim,
Se estão na mesma faixa vibratória, eles se comunicam independente do espaço-tempo, principalmente do espaço. Se estão na mesma faixa vibratória, né, eles têm como a comunicação, a sintonia, né, tem como acontecer. O intercâmbio está sintonizado, porque ambos estão na mesma faixa vibratória. E aí, o Aulus ainda explica para o Hilário uma coisa muito interessante que eu queria trazer para vocês. Ele fala assim para o Hilário, Aulus, o instrutor Aulus. Lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade à cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina, a médium dona Celina, conhece a sublimidade das forças que a envolvem. Entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica. Porque o amigo espiritual, o benfeitor, lhe encontra na dona Celina, as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Então, está no mesmo padrão vibratório, pode se comunicar. Isso acrescido ao médium que está confiante, não tem dúvida do padrão moral que ele está recebendo, da influenciação moral, daquela inteligência que se aproxima e pede passagem, essas duas coisas, junto com a prática que faz com que as células nervosas sejam tais quais teclas de piano muito afinadas e dóceis, faz com que essa mensagem ocorra. Aliás, aconselho todos a lerem a mensagem do benfeitor, como eu falei, está no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 13, intitulado Pensamento e Mediunidade. Se vocês forem pelo link do Bíblia do Caminho, está entre os indicadores ou marcadores 1.10 a 6.18. Aconselho todos a lerem. A mensagem dele é lindíssima. Ok? Quem mais gostaria de trazer mais alguma coisa para a gente aqui, gente? Por favor. Algo que tenha estudado. A Silvia André colocou aqui, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sim, o advento do Cristo já começou, né? Se não me engano, é o Caibar Schutter tem um texto sobre isso. Caibar Schutter, já psicografado por Chico Xavier, ele fala, né, que o advento do Cristo já começou com a conversa entre Ana e Maria. Né? Entre Isabel e Maria. Isabel com João Batista no ventre, Maria com Jesus no ventre. Ali já houve um fenômeno mediúnico de cara. Então, o advento do Cristo é permeado desde os instantes iniciais da sua missionária reencarnação, né, de fenômenos mediúnicos. Diga para nós, Silvia Andréa. Eu acredito que ele era tão poderoso, né? Ele tinha acho que um magnetismo tão grande, né? Que só de encostar nele as pessoas se curavam, né? Eu acho que só o olhar dele era de um magnetismo muito grande, né? Nós mesmo, quando olhamos uma figura de Jesus, eu pelo menos, né? O olhar dele me hipnotiza. Eu fico olhando para o olhar de Jesus. E realmente é o médium dos médiuns, né? Eu imagino que só de pensar nele, né? Só de olhar para ele, acho que qualquer pessoa, né? De sentir um pouquinho de estar perto dele, qualquer pessoa já
que estivesse com o coração um pouco aberto, né, que tivesse um pouco de pureza, ou que tivesse um pouquinho de amor dentro, já seria tocado por ele. Verdade. Tanto é que, assim, o poder dele ia tão além do que a gente consegue almejar com a nossa mente ainda limitada, que, por exemplo, no caso da filha da mulher Cirofenícia e no filho do centurião, ele nem chegou a ir lá. Você falou, pode ir, porque a sua fé vai operar esse milagre que você quer. A mulher hemorroísa precisou tocar a borla do talit gadol, né, do manto de Jesus. Mas na mulher cirofenícia, no centurião romano, 2 gentios, olha que coincidência, não precisou nem ser tocado. O próprio poder mental, a irradiação mental, né, já tornou possível a cura, provavelmente, porque houve sintonia mínima dos pensamentos ali naquela hora. Fala, Paulinho, diga para nós. Eu estava aqui, enquanto a Silvia estava falando de Jesus, né, você vem falando sobre a mediunidade, eu lembrei do momento que Jesus fala assim, vós sois deuses, né, e podereis fazer o que eu faço e muito mais do que eu fiz, né? Lógico. Deuses dentro de uma, assim, de uma evolução, Co-criadores, né? de uma evolução, Co-criadores. exatamente, de uma evolução que a gente pode atingir, nunca é igual a ele. E nesse sentido, nos faz assim, que quando ele fala, podereis conhecer muito mais do que eu venho falando para vocês, aguardando que a ciência se evoluísse e que pudesse, né, explicar, como você falou, na física quântica, tudo aquilo que ele havia feito. E ele nos fala, se vós sois Deus, que a gente poderia evoluir, então, quando a gente atingir um certo grau de evolução, nós vamos manipular os fluidos como ele manipulava, no momento que ele tocava em uma orelha e ali repunha a orelha quando Pedro assim cortou, quando tinha um aleijado que ele repunha, né, os membros, né, na sua agilidade, né? Quando estava cego, que ali ele conseguia, através do barro, junto com a saliva, e trazer a visão. Aqueles que estavam loucos, né, que ele conseguia trazer a sanidade e tal. Tanto que, não sei se foi Tadeu, mas, mestre, quando o senhor está aqui, o senhor consegue. Por que nós assim não conseguimos? Né? E ele fala até não só da incredulidade, mas também pela baixa moralidade. O que nos chama, né, a atenção não é que a gente vai conseguir agora, mas conforme o nosso esforço, conforme a nossa evolução, conforme o nosso crescimento moral, né, esse esforço diário, que a gente vai se desvencilhando, tá, das nossas imperfeições, vamos nos ligando aos espíritos mais evoluídos, né? E a gente vai aprendendo a manipular os fluidos. A hora que a gente atingir o estágio crístico, né, nós vamos conseguir fazer tudo isso que o Cristo fez. A gente sabe que não é de uma hora para outra, demanda tempo, demanda esforço, né? Então, é isso que eu gostaria aí e você complementa aí tudo isso que eu falei.
Quem sou eu, Paulinho, para complementar? Mas você está certíssimo. É importante. E por isso a minha provocação inicial de será que a gente consegue explicar a mediunidade sem usar os aspectos religiosos? Porque a gente foi educado a vincular a mediunidade com religião. O fenômeno psíquico está vinculado com a religião. Só que é um atributo do espírito. Você falou muito bem, à medida que nós fomos angariando conhecimento de manipulação do fluido cósmico universal, a partir do momento que a gente começar a aprender a manejar não só as faixas de vibração, em estar nelas, mas a gente conseguir manejar a matéria, o comportamento da matéria em cada uma delas, porque matéria nada mais é do que energia condensada, segundo a faixa vibratória que ela ocupa. À medida que nós vamos aprendendo a manipular isso, e a física quântica, cada dia que passa, vai nos mostrando ser viável pensar assim, a gente vai conseguir, como Jesus mesmo falou, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Vai poder dizer para esse monte, se levanta daí e se atira no mar. E ele vai se atirar. Mas, para isso, você lembrou muito bem, é necessário que a gente consiga evangelizar o nosso espírito antes de qualquer coisa. Pergunta 387 do livro Consolador, se eu não me engano. Emmanuel fala: o principal para o médium é, antes de qualquer coisa, evangelizar-se. Porque, olha só, na doutrina espírita, quando nós adentramos nela por causa do fenômeno, a gente se dá muito mal. Como você falou, a questão é evangelizar-se. Por quê? Tem que haver a razão com o coração. E a inteligência, quando ela está sem o amor, o que acontece? É bomba atômica, é destruição, guerra. Então, a gente tem que conciliar isso, porque quanto mais evangelizado nós estivermos, mais nós vamos utilizar a ciência, ao progresso da humanidade. Então, a gente precisa conciliar isso aí. A evangelização, eu tenho isso em mente. Você falou, a evangelização está acima de tudo. Porque se você tiver evangelizado, você vai estar mais equilibrado e sabendo usar. E uma outra coisa, essa abertura, dessa comunicação de lá para cá, ela se torna mais fácil. Porque qual é o nosso propósito? É do bem? É olhar o nosso semelhante, fazer o nosso semelhante aquilo que gostaria que nos fizesse, Aí nós vamos entender todo esse... Qual é a proposta nossa aqui? Eu acho que é isso aí, você complementa aí. Jogo para você aí. Paulinho, isso é demais. Achei aqui a anotação que eu fiz da questão 387 de O Consolador de Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. É necessário que a gente primeiro se evangelize, até para que a gente não fique refém de todos os desdobramentos não crísticos, não evangélicos que o fenômeno pode ter. A mediunidade ela é dividida, como tudo na nossa história, entre antes e depois de Jesus. A mediunidade antes de Jesus era uma mediunidade que era usada como ferramenta de dominação de massa, ferramenta de prevaricação, de subordinação, de concupiscência. Os médiuns eram líderes
iniciáticos, iniciados, que dominavam, subjugavam, eram servidos, eram idolatrados. E Deus Jesus falando assim, calma, gente, não é nada disso. Isso é um atributo do Espírito, que, né, cedido pelo nosso Pai maior, e é necessário que você aplique esse atributo, essa habilidade, esse aspecto espiritual para a edificação da obra do meu Pai, para a edificação do reino. Essa é a grande diferença da mediunidade antes e depois com Jesus. E aí eu pergunto, se todos nós somos médiuns, como é que está a sua mediunidade odierna, a sua mediunidade ordinária, agora que você sabe com Jesus, agora que você já sabe que está com Jesus? Ela é tão mais diferente do que era a antes de Jesus, será? E aí eu queria ler para vocês só umas 2 ou 3 passagens da mensagem do benfeitor. Esse trecho dos domínios da mediunidade do André Luiz me tocou profundamente, esse capítulo 13, dessa mensagem do benfeitor que a dona Celina Médium trouxe, porque ela é de uma beleza até acima da beleza comum dos escritos de André Luiz. É uma coisa que realmente ficou até acima da média para André Luiz. Tão bonito que ficou. Ele fala o seguinte: as almas, e aí encaixa com o que você falou, Paulo, as almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora. Ele fala também, o amor e a sabedoria, essa é até uma frase conhecida, o amor e a sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Por isso, a obrigação do autoaperfeiçoamento. E nisso devemos nos ajustar. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta da nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões de Jesus, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Essa é a primeira e mais importante mediunidade. Já falamos aqui, vamos repetir. A primeira e mais importante mediunidade que todos nós podemos fazer é sermos médiuns de Jesus através do fenômeno da caridade. A Ana comenta aqui, temos que construir em nós um ambiente para uma canalização salutar, benéfica, para boas intuições. Temos que ser uma boa morada para nós mesmos, pois assim, invariavelmente, estaremos bem amparados e acompanhados. Sem dúvida. Repetindo as palavras de Emmanuel na questão 387 do Consolador. Primeira coisa, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Aliás, eu digo que a primeira é se evangelizar antes de se entregar a qualquer tarefa doutrinária. Senão, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Lógico que, fora a brincadeira, né, é necessário que a gente trabalhe, sim. É por isso, talvez, a Emmanuel tenha usado as grandes tarefas. É necessário se evangelizar e trabalhar para que, se a gente trabalhando, pratique o evangelho, para que o trabalho se torne evangelizador para nós. Diga, Paulinho. João, não, quantas quedas de irmãos nossos que vêm com essa proposta da mediunidade e pela invigilância, né, começa a cobrar, começa a fazer uma série de situações, né, não dentro do Evangelho, daqui a pouco está na mão dos obsessores, aí é desequilíbrio, é loucura, né? A gente vê mesmo alguns médios, nem todos os médios são espíritas, mesmo alguns médios que não são espíritas, a gente vê a derrocada, porque eles acham que é só usar, né, essa comunicação
que vem do mais alto para eles, e aí começam a entrar na questão do poder, começam a entrar na questão da ganância, começam a cobrar. Jesus falou, dá de graça o que de graça recebedes. Né? Começa a cobrar, daqui a pouco os espíritos esclarecidos saem e aí eles ficam à mercê, né, dos obsessores. E aí fazem de gato e sapato e fazem, né, levam o que a gente vê aí em vários livros, em várias obras aí, né, que são descritas pelos nossos amigos espirituais, né, casos de médiuns que vieram com uma proposta, porque a mediunidade, a proposta é de resgate. E aí aumenta mais ainda as suas dificuldades, né, para um futuro. Então, eu vejo assim que a gente tem que estar extremamente vigilante, porque esses nossos irmãos obsessores, eles nos analisam, eles sabem de tudo sobre a nossa vida. E para passar uma rasteira, a gente sabe que eles não são fáceis. Nós estamos entregues às baratas? Logicamente que não. Logicamente que não é assim, né? Como você bem falou para Clara. Naquele momento em que houve uma agressividade e que você entrou em prece, você elevou seu pensamento, você elevou sua faixa vibratória, e aí você está protegido. Porque senão a gente estava entregue aí, qualquer um poderia fazer o que quiser com a gente, e não é isso. A gente sabe que a espiritualidade maior está nos observando, é o esforço que a gente tem que manter para que esses nossos irmãos não venham tentar nos derrubar. Tá? Agora você completa isso aí. Para de falar isso, Paulinho. Não tem... Completar não tem nada que completar, cara. É só reiterar o que você falou. É exatamente isso. A espreita maior, porque um espírito elevado não precisa espreitar. Ele está à espera. Está pacientemente à espera de que o nosso canal seja aberto e o mais límpido possível para que ele possa cooperar com a obra divina. A gente não está o Deus dará, como você falou, e a Ana está lembrando bem aqui no chat. Nós tentamos nos colocar no Deus dará pela nossa imprevidência, pela nossa rebeldia, a nossa ignorância da lei divina e o nosso egoísmo. Até para a gente se colocar na situação de vítima. Mas duas coisas que você falou aí que é bom a gente reiterar. Primeiro, o médium é sempre um endividado. Emmanuel fala isso de uma maneira muito, muito interessante. O médium é um grande endividado que finalmente conseguiu a sua chance de restabelecimento, de restauração, de redenção. A palavra que Emmanuel usa é redenção. O médium é sempre alguém muito endividado que finalmente conseguiu a sua chance de redenção. Então, se nós todos somos médiums, nós somos, então, mais ou menos médiums, se pudesse quantificar, que é outra coisa comum nos textos que a gente indicou e que a gente pesquisou, é que se fala, não tem mediunidade maior e mediunidade menor. Cada mediunidade ela tem a sua importância perante a obra de Deus. Existem mediunidades diferentes. A mediunidade intuitiva é tão importante quanto a mediunidade de cura. Então, se a gente realmente... me fugiu a palavra agora. Mas se a gente realmente quiser se manter protegido, acho que a palavra correta é essa, desses irmãos que estão à espreita, não à espera, para confundir e tentar atrapalhar a marcha rotineira da obra do Cristo, da obra de Deus, a gente tem que se manter vigilante. Qual a melhor maneira de se manter vigilante? Manter contato frequente com o Evangelho. Qual a melhor maneira de manter um contato frequente com o Evangelho, João? Trabalhando e estudando. E como que eu faço isso? Como que eu trabalho, como que eu estudo?
do jeito que lhe for apresentado. Eu sempre confundo se é roteiro ou rumo certo, mas um dos dois livros, lição 28, Imperfeitos Mais Úteis, é uma das lições de Emmanuel que eu mais gosto. Vira e mexe, vocês já me ouviram falar dela, e vira e mexe eu cito. Né? Começa, não espere convocação, gente. Começa onde você está, com o que você tem, fazendo algo a favor de alguém. Um sorriso, um abraço, uma ajuda, uma palavra de conforto, né? Um dar a passagem. Esses dias eu vi uma cena lindíssima, né? A vovozinha vindo com muita dificuldade pela calçada, muita dificuldade, e tinha eu vindo atrás dela, tentando exercer minha paciência, né? Aqui no Brasil, eu sou extremamente agitado, né? Muito apressado, muito urgente, e eu tentando exercitar minha paciência atrás dela, para não parecer agressivo demais, e tinha um senhor parado, exatamente na linha em que a vovozinha ia indo, né? Caminhando. E esse senhor, olhando a vitrine de uma loja, quando ele percebeu a vovó, ele saiu da frente, né, e olhou para ela com um sorriso e falou assim: desculpa, pode passar, senhora. A vovozinha fez questão de parar e falou assim: meu filho, muito obrigado. É tão difícil alguém ter esse gesto tão simples, mas tão útil para uma pessoa da minha idade. Olha como é que fazer algo em favor de alguém pode ser muito mais simples do que a gente imagina. E aí eu queria, agora, já passado 1 hora do nosso estudo, estamos adentrando ao terço final do nosso estudo, queria que a gente começasse a debater, então, como me tornar cada vez mais médium com Jesus. E aí? Quem pode falar alguma coisa para a gente sobre isso? Como me torno cada vez mais médium com Jesus? Porque a fórmula é essa: estudo e trabalho. Mas e aí? Quem tem alguma dica de como estudar mais, como trabalhar mais, do que estudar, do que trabalhar? Quem tem alguma história sobre isso? Quem gostaria de falar alguma coisa nesse aspecto para a gente? Por favor. Eu não sei se eu estou tomando muita Não, a fala aí do pessoal. Fica bom. Ninguém levantou a mão, não. Pode ficar à vontade. eu lembrei de uma fala do Haroldo Dutra, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. E quando ele fala em trabalhadores da última hora, ele não fala com relação somente aos espíritas. Quem dera se nós, espíritas, estivéssemos protegidos, só a gente se dizer espírita estaria protegido, né, contra essas intenções, né, dos nossos irmãos menos esclarecidos. Quem dera. E não é isso, a gente sabe que não é isso. Então, os trabalhadores de última hora, quem são os trabalhadores de última hora? O professor, o gari, o médico, né, o pai, a mãe, somos nós apostos do trabalho, no trabalho que a gente estiver desenvolvendo. A religião que a gente estiver professando é o evangélico, o católico, a umbandista, quer dizer, em qualquer religião. O que conta nisso tudo, como você falou, é o evangelizar-se. Eu lembro muito bem de um espírita, né, que fez mais de 1000 palestras, que aplicava passe e que estava sempre nesse trabalho. Ao retornar ao plano espiritual, ele precisava passar por uma balança. Ao passar por uma balança, quando ele foi pesar a sua aura, tal, ele viu que era bem levinho, mas que um que estava ali sempre assistindo às palestras dele, quando passou pela balança, né, teve um peso muito grande. Ele falou assim: mas espera aí, quem trabalhava era eu fazia a palestra e você ouvia? Não, senhor, eu não tinha muito conhecimento, só que o que o senhor falava eu fazia. Isso aí, é nesse sentido que a gente precisa estar atento, né? É o fazer, é o esforço, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral.
Se parasse aí, eu estava longe. Mas ainda bem que ele fala, pelo esforço que emprega em domar suas más tendências. Aí eu respiro fundo. Aí é um alívio, né? Aí eu falo, eu posso trazer como verdadeiro cristão, né? Aquele que se esforça para poder se melhorar. Não adianta a gente se esconder na doutrina espírita, que a gente não vai estar protegido de nada, né? É o que nós estamos fazendo do conhecimento que a gente está tendo nas religiões que a gente está inserido. Porque é o seguinte, eu não posso me afastar da doutrina, porque, por exemplo, hoje, eu estou recebendo umas informações que realmente, hoje à noite, né, sair daqui, eu já estou refletindo, mas vou fazer uma reflexão maior da minha atitude enquanto Paulinho no meu dia a dia, com a minha esposa, com os meus filhos, né, com as pessoas que estão ao meu redor, na sociedade. Eu posso fazer algo mais? Eu estou sendo coerente com tudo isso que eu estou recebendo? Então, esse momento em que eu estou numa live espírita, em que a gente está aqui, eu estou recebendo muito material. Aqui é muito, foi dado muito, lhe será cobrado, né? Então eu tenho que refletir em cima disso. É essa minha atitude de tudo isso que eu estou recebendo, né? Essas informações, essas orientações, né? Para quando chegar no plano espiritual, o peso da minha alma possa estar um pouquinho, né, a mais. Eu acho que é deixar o pessoal falar, que eu acho que eu estou falando muito aí. Não, você vê que ninguém levantou a mão ainda. O pessoal está gostando da sua fala, não precisa se preocupar, não. Paulinho, lembrando, né, que você usou assim, a gente não pode se esconder no Espiritismo. O Espiritismo não protege a gente nada. E você falou muito bem. Até porque se ele fizesse isso, né, se ele tivesse qualquer prerrogativa de facilitação ou de predileção, né, ele estaria realmente infringindo duas leis trazidas pelo próprio Jesus. A primeira delas né, não pode esconder a candeia debaixo do alqueire. Não se esconde uma cidade iluminada se colocando ela no alto da montanha. A gente não pode realmente se esconder. E a quem mais é dado, mais será cobrado, você lembrou bem. A partir do momento que você recebe os esclarecimentos da doutrina dos espíritos, obviamente você vai ser mais cobrado. E não só da doutrina dos espíritos, né? Não que não seja a doutrina dos espíritos, mas todo ensinamento evangélico, sob qualquer prisma, não precisa ser pelo prisma da doutrina dos espíritos. A partir do momento que você entende, consegue aplicar aquilo na sua conduta diária, você obviamente vai ser mais cobrado. Márcia, querida, pode falar. Márcia? Oi, Diga. está me ouvindo? Agora então. Bem, só para complementar, né? Cristo, primeiro, é o que nós estudamos até agora, a evangelização, primeiro, antes de tudo. Mas Cristo, ele escolheu a dedo os seus 12 apóstolos para poder fazer o trabalho dele. E evangelizou para depois trabalhar a mediunidade com eles, o trabalho de cura, né? E nós podemos ter a consciência dessa sensibilidade mediúnica, podemos trabalhar com o conhecimento, né? Com a evangelização, mas nós temos que, eu acho que, ter a consciência do nosso papel, acima de tudo, enquanto médium, porque é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade divina, é uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade com o outro, né? E então aí tem que estar ligado, para mim, essencialmente, a caridade, a doação,
do meu papel enquanto médium, com o conhecimento que eu posso também, junto à mediunidade, passando para aquele necessitado, né? E essa caridade ela tem que ser plena, ela tem que ser uma perfeita mesmo doação, porque a gente vê muita gente ligada à mediunidade, mas fazendo trocas. E nessas trocas acabam, na verdade, né, o feitiço se vira contra o feiticeiro. E aí a capa cai e a gente vê que realmente a pessoa possui uma grande mediunidade, mas por trás existe uma falsa caridade. Então, acho que a gente tem que estar, antes de tudo, realmente, a evangelização vai nos mostrar a verdade. E vamos ter que continuar com a verdade e a caridade para fazer o trabalho junto com os nossos irmãos necessitados. Eu vejo dessa forma aí como a gente pode trabalhar a mediunidade. Muito bem lembrado, Márcia. Como eu falei no início, já tinha falado até no estudo passado, né? Todos nós somos chamados, primeiramente, para sermos médiuns de Jesus no fenômeno da caridade. Todo o demais, todo o resto, advém desse início. E é necessário que se evangelize, é necessário que se aprenda a fazer a caridade com o máximo de sobriedade, para que você, numa vivência legítima e sóbria do Evangelho, você vá conseguindo ser um vaso, como disse Paulo para Timóteo, um vaso cada vez mais límpido para a boa obra do Senhor, um vaso cada vez mais consagrado à boa obra do Senhor. Muito bem lembrado, Márcio, muito bom, muito bom. E aí, me chamou a atenção até uma anotação que eu tinha feito aqui, uma provocação para vocês, né? Quem leu Alice no País das Maravilhas sabe que uma das passagens, né, quando o primeiro encontro de Alice com o gato, ela está numa bifurcação, e aí o gato aparece para ela, e ela pergunta assim, qual dos dois caminhos eu devo tomar? Aí o gato fala, bom, depende de para onde você vai. A Alice falou, não sei para onde eu estou indo. Aí o gato falou, bom, se você não sabe para onde você vai, qualquer um dos dois caminhos te serve. E isso casa bem com a fala da Márcia e do Paulinho. É necessário que a gente, então, decida, faça um contrato, um combinado, um pacto conosco mesmo, sobre quais são nossas pretensões no nosso projeto reencarnatório quanto ao assunto mediunidade com Jesus. É necessário que a gente tenha em mente um planejamento mínimo do que eu quero. Esses dias eu fui extremamente surpreendido no segundo encontro do NEP, um pouco antes da gente entrar na roda de debate, né? Eu fui surpreendido, um pouco antes, não, perdão, antes de entrar na roda de debate, no dia, né, eu fazendo os estudos finais, eu fui surpreendido com um pensamento que não era meu. E aquilo eu tive que começar a escrever, tive que parar os estudos, né, fazendo aquele estudo, né, o estudo de última hora, né, o estudo que vai prenunciar o estudo, passa revisando, né, o que eu tinha estudado. Eu tive que parar para poder escrever. Eu nunca tinha passado por essa sensação de forma tão ostensiva. Obviamente, toda vez que eu sou chamado a escrever alguma coisa, né, a gente percebe que a maioria do que a gente escreve, você tem certeza, você percebe não, você tem certeza que aquilo não é seu. Mas você já estava ali, já tinha sido convidado a escrever, né, nada mais justo do que você perceber que você está sendo intuído, e graças a Deus por isso, muita gratidão, né, um auxílio imerecido, mas sabendo que ali eu estou na posição de ferramenta. Então é justo que os espíritos, por mim, consigam dar a melhor mensagem, a mensagem mais consoladora, a mensagem mais esclarecedora, que o meu cano sujo, meu canal sujo, puder fazer passar essa água limpa.
Mas nesse segundo encontro do NEP, eu tive essa sensação de maneira muito forte. E eu levei algum tempo para poder conseguir concluir o texto. Isso era um texto extremamente, muito bonito, extremamente bem escrito. Com certeza, aquilo não é meu. Eu não tenho capacidade de escrever algo tão bonito e tão bem feito quanto aquele texto. Não me falaram quem foi que ditou, não me falou o nome. E ainda falou assim, pode dar o título. Eu ainda falou comigo, pode, fique à vontade em colocar o título que você quiser. Ali eu vi o quê? Eu fui pego totalmente de surpresa. Ali eu comecei a pensar, o meu propósito mediúnico com Jesus tem que ser revisto. Por que tem que ser revisto? E aí eu vou estender o meu pensamento a um convite, em forma de convite a todos nós que estamos nesse intuito de estudar pelo NEP. A partir do momento que nós criamos esse compromisso, de estarmos aqui semanalmente estudando o Evangelho, sistematicamente, rotineiramente, habitualmente, como disse Paulinho, quem mais é dado, mais será cobrado. Nós vamos ser mais cobrados. Mesmo que nós não quisermos, o nosso cano, o nosso canal, o nosso vaso, vai ficando um pouco mais limpo. E é justo que, em ficando um pouco mais limpo, os nossos irmãos espirituais queiram nos usar mais e melhor para os propósitos deles referentes à obra divina. Nós temos nossos propósitos de cooperação com a obra divina. Eles também têm. E nós somos ferramenta deles para esses propósitos. E a partir do momento que você se dedica a estudar o Evangelho e tentar aplicar o que você estudou na sua vida diária, automaticamente você vai se tornar um médium mais exigido. E foi o que aconteceu comigo, lá no segundo encontro do NEP Brasil. Então, naquele momento, eu vi, eu preciso refazer o meu contrato comigo mesmo do que é ser médium com Jesus. E eu estendo a vocês. Não sei se vocês já passaram por situações semelhantes a que eu estou falando, onde você se pegou, né, realmente surpreso de tamanha ostensividade de um fenômeno mediúnico passando por você. É uma sensação muito esquisita. Para quem já tem a mediunidade desenvolvida, quem já está nessa leira há mais tempo. E eu confesso, quem me conhece sabe, eu tenho um grande problema com isso, eu sempre corri o desenvolvimento mediúnico, né? Mas eu fiquei muito assustado. Foi uma coisa que me impressionou. Então, fica o convite, gente. Vamos rever quais são os nossos propósitos. E aí, agora, pegando o gancho na fala da Márcia Luciá, vamos rever isso. A caridade está aí para ser feita. Nós somos chamados a todo momento para fazermos a caridade que nos é possível fazer dentro da nossa capacidade intelectiva e moral. Mas está na hora de a gente começar a rever. Que tipo de médium com Jesus eu quero ser daqui para frente? Porque isso vai mudar. Vai progredir, vai se aprimorar. E aí, gente, quem gostaria de falar mais alguma coisa para a gente? Já estamos adentrando os nossos minutos finais. Quem gostaria de fazer mais alguma consideração, mais alguma conclusão? Só lembrando, João, Diga, Paulinho. quando você falou da invenção da roda, do fogo, nós estamos passando por uma transição planetária, né? Com certeza. Se nós só desenvolvemos a inteligência e não esse lado, né, do amor, não acompanhando a evolução da Terra, não conseguiremos ficar aqui, nós vamos para outro mundo. E vamos exatamente, né, ir lá, quem sabe, descobrir o fogo, quem sabe, descobrir a roda. Né? Bem lembrado. Porque, com certeza, vamos ser... O que a gente aprendeu aqui, nós vamos levar para lá, né? Com o intuito de ajudar na evolução do planeta, assim como os nossos irmãos capelinos trouxeram para nós essa evolução. Eu só gostaria de... Eu achei isso muito interessante, lembrei do que você falou, né? Falei assim,
nós vamos para lá e vamos levar isso aí. Então, é a mediunidade, é isso aí. Eu vou confessar um pecadilho, então, para vocês. Eu tenho um grupo, eu e mais 2 confrades, muito queridos, muito estudiosos, né? Mas nós 3 coadunamos, nós 3 compartilhamos né, muitos vícios, mas um vício horroroso em comum, né, que é o vício da polêmica. A gente tem um prazer mórbido em levantar certas polêmicas. Então, para evitar de levantarmos polêmicas no meio espiritual onde não seria nada frutífero, a gente criou esse grupo, nós 3, para a gente levantar a polêmica só entre nós 3. Né? E é muito engraçado conviver com isso, né? Porque a gente levanta polêmica, mas no intuito da gente mesmo, e um para o outro, né? Nós mesmos nos tropeçarmos em nós mesmos para que nós, através dos nossos erros, aprendamos com nós mesmos. E é muito engraçado, e um auxilia o outro nesse tropeço, nesse ser pedra de tropeço de você mesmo, nesse escândalo de você mesmo através da polêmica, através da incitação. O pecado é incitação. E aí a gente brinca nesse grupo nosso, de 3, a gente chama de umbralinos. Os 3 umbralinos brincam nisso. Cara, nós 3 vamos para onde? Nós vamos lá para Quiron, que diz que o planeta para onde a gente vai chama Quiron, né? Igual os que vieram de Capela, nós vamos para Quiron. Nós 3 vamos lá para Quiron puxar a pedra para a pirâmide de novo, porque, né? Então, assim, é engraçado. Você me fez lembrar disso, Paulina. Então, se a gente realmente não rever o pacto da nossa mediunidade com Jesus, não reformularmos nossos intuitos, os nossos votos de profissão de fé dentro do Evangelho, né? Espero que não, mas pode acontecer da gente puxar a pedra lá em Quiron para construir pirâmide de novo. Obrigado pela lembrança. Realmente, é isso mesmo. É isso aí mesmo. Então, tá bom. Falou. Obrigado, Paulinho. Gente, mais alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Para a gente encerrar. Clara, eu estou lendo aqui no chat, você falou, peço oração pela Fátima na prece final. Só de curiosidade, essa Fátima seria a nossa Fátima, a Fátima Rocha, ou é uma outra Fátima que a gente ainda não sabe? A nossa Fátima. A nossa Fátima, tadinha, Fátima. Então, nossas intenções da prece para você, então. João, Já desejando melhoras. Diga, Fátima. Eu acabei de sofrer um baque grande, é uma coisa material, né? Mas a gente leva um susto muito grande, que a gente se pergunta como que a gente conseguiu cair no golpe, né? Eu acabei de ser assaltada e acabei de descobrir. Eu estava lendo o link para entrar na reunião quando meu filho me ligou e conversando a gente descobriu que aquela mensagem que eu tinha recebido não era dele. E aí foi um desespero total, né? E só quem passa que sabe, né? Eu nunca tinha passado. Foi um valor alto, entendeu? E aí eu fiquei totalmente... Agora eu estou conseguindo me acalmar, mas minha filha estava dando aula, veio embora para casa para me acudir, ele está longe na serra. E aí eu falei, minha filha, me coloca no NEP, porque eu preciso ouvir para eu poder me reequilibrar, né? Então eu queria falar para vocês que só de ouvir a aula, eu entrei atrasada por conta desse motivo, e só de estar aqui ouvindo vocês, eu já estou me sentindo melhor. E minha filha está aqui do meu lado fazendo um boletim de ocorrência. Mas enfim, né? Isso acontece com todo mundo, por que que eu ia ser a esperta e não ia acontecer, né? Então, agora são coisas materiais que a gente é humano, né? Abala a gente, né? Sim, é muito ruim, porque eu te dou total razão de se sentir abalada, Fátima, porque você se pega numa impotência e numa fragilidade que não condiz com o nosso projeto de edificação pessoal e espiritual. Então, realmente, você usou a palavra certa, é um baque. E ele era todo o meu filho falando, ele conversou comigo como se fosse meu filho mesmo, né?
E aí o meu filho me ligou para me dar a notícia de que conseguiu o mestrado, né? E em Portugal, onde está a esposa, me ligou todo feliz. E aí eu perguntei para ele, e aí, o rapaz lá recebeu? Eu falei, que rapaz, mãe? E aí eu caí em mim, entendeu? Sim, sim. Aquilo estremece todo o corpo da gente, você sabe? Estremece tudo. Então, para eu voltar ao equilíbrio, eu falei, Amanda, vai colocando no NEP, que eu quero pelo menos ouvir os meus amigos, porque só de eu ouvir a aula eu já vou melhorar. E a Clara, como sempre, tão carinhosa, já pediu oração por mim. Então, eu estou muito feliz de participar do NEP. Bartolomeu, me sinto parte mesmo dele. E é muito bom ter vocês nesse momento. Então, sinta-se muito abraçado, Fátima, muito abraçado. Eu agradeço. Minha filha chegou em casa, largou a aula para trás, veio e falou, mãe, isso não é nada, mãe. Eu pensei que você tivesse se machucado, mãe. Pelo amor de Deus, tão feliz de te ver bem, mãe. Isso aí a gente vai resolver e tal. Mas a primeira sensação é de desespero, depois você fica se perguntando como que eu caí nisso, gente. Eu não sou nenhuma velhinha de 90 anos para cair nisso, não. E se você vê ele falar comigo, ele era meu filho escrito. Sim. Né? A minha filha leu aqui e falou, mãe, ele deve ter invadido o celular do Arthur para poder conversar com você. Ele está falando igualzinho ele mesmo. Sim. Aí amanhã eu vou cedo na agência. Aí vocês me desculpem, assim, é porque eu estou ainda no cansaço da descoberta. Nada de desculpar, Fátima. Sinta-se muito abraçada, né? E todas as intenções da nossa prece final são para você. Então, eu queria aproveitar o ensejo e convidar todos os nossos irmãos, principalmente a você, Fátima, então, para a gente levantar e içar nossos pensamentos a Deus. Vamos fechar nossos olhos, então, e concentrar nossos pensamentos, colocando na nossa tela mental o nosso Pai Maior. Imediatamente abaixo a Ele, nosso Mestre querido, nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo nessa jornada lindíssima do Espírito Imortal, na leira divina do eterno e do infinito. Vamos acalmar nossos corações e primeiro agradecer ao Pai. Agradecer a você por essa chance de estarmos todos aqui reunidos para estudarmos a sua lei através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão por permitir que os nossos anjos guardiões, nossos espíritos afins e familiares, possam vir em nosso socorro e nosso auxílio, ampliando nossa capacidade de entendimento e fazendo com que a boa semente da tua palavra possa cair num solo melhor, mais adubado dos nossos corações. Maior chance de germinar e frutificar em reforma íntima, que é o que todos nós precisamos. E por isso nós te agradecemos, ó Pai. Nesses momentos de comunhão, de confraternização, de amparo mútuo e de vivência evangélica, é que nós temos certeza absoluta, sem a menor dúvida, Pai, que a sua mão nos guia carinhosamente, seja pela senda dos espinhos, seja pela senda dos campos largos e das estradas retilíneas. E por isso nós te agradecemos, ó Pai. E viemos te pedir, porque somos eternos pedintes da sua graça, da sua misericórdia, que possa amparar, primeiramente, a esse irmãozinho que cometeu esse ato hediondo contra a nossa irmã Fátima. Que ele possa, nesse momento, ser envolvido pelas forças vibratórias do bem
Que nesse momento o anjo da guarda dele possa aproximar, mesmo longe vibracionalmente. E nós te pedimos, Mestre Jesus, que peça a nossa Mãe Maria Santíssima para envolver esse nosso irmão num manto de luz, para que ele perceba o tamanho da dívida que ele está contraindo, praticando esses atos desonestos. Pedimos também, ó Pai, para amparar espiritualmente a nossa irmã Fátima, que ela possa se restabelecer na confiança e na esperança do Senhor. Por mais que nos doa perder o que nós conseguimos através do nosso trabalho honesto, que nós nos julgamos merecedores, e o Senhor endossa esse julgamento, nos permitindo angariar as posses materiais, que nós possamos nos recordar, Pai, e não nos permita esquecer, não nos deixe esquecer, que até mesmo a nossa vida material, a nossa vida corporal, é um empréstimo do seu amor. E nós somos usufrutuários, nem sempre tão agradecidos, nem sempre tão exemplares, mas sempre muito necessitados, Pai. E por isso pedimos a todos os irmãos da espiritualidade, especialmente na figura do nosso amado Bezerra de Menezes, o médico de todos os necessitados, que possa amparar o espírito dessa nossa irmã nessa noite, que ela possa se restabelecer o mais rápido possível desse baque, como ela mesma falou. E que, Pai, possamos, através de todos esses exemplos de hoje, de todas as vivências compartilhadas, os pensamentos que foram aqui construídos coletivamente, que nós possamos germinar, sim, Pai, em sementes de mudança, em frutos de aprendizado, que nós possamos frutificar ao centro a Tua lei em nossos corações. E que nós sejamos cada dia mais e cada dia melhores médiuns com o Mestre Jesus. E cada dia mais e melhores possamos ser trabalhadores da sua obra, Pai. Graça vos damos, ó Pai maior. Graça vos damos, Mestre querido, graça vos damos, irmãos da espiritualidade. Graça vos damos, companheiros de jornada reencarnatória. E em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, se assim for da sua vontade. Em nome do Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente que assim seja. Amém. Meus amados, se Deus quiser, com a graça do bom Pai, até semana que vem. Tenham todos uma ótima semana. Fátima, querida, se a gente puder cooperar com você em qualquer outra coisa, sinta-se à vontade, tá? Se sinta muito abraçada e muito, muito, muito amparada pelos nossos amigos espirituais. Ok? Fiquem todos com Deus. Até quarta-feira que vem. Obrigada, João. Fica com Deus. Obrigada. Fátima, força aí, companheira. Se precisar de alguma coisa, eu podendo ajudar também, a gente está aí junto com você. Tá bom? Que Deus te abençoe e fortaleça. Fica com Deus. Muito obrigada, Boa noite. gente. Boa noite. Fátima. Amém, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até logo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.